Nós queremos, nesta noite, mais uma vez, com alegria no coração e baseado naquilo que o Senhor tem falado conosco ao longo desses dias, meses, e em especial nessa realidade missionária da nossa igreja, conferência, desafio, sonhos, perspectivas, mais uma vez, compartilhar de um texto bíblico. E esse texto bíblico, a nossa oração é que Ele, tão somente Ele, a palavra do Senhor, fale ao seu coração, desafie você, motive você e anime você, sua família, para você participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo. E o texto é um texto conhecido, inclusive, da nossa igreja, que durante esses 40 anos de existência da igreja, tem acompanhado a gente, e é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, tá bom? Abre sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, estará sendo publicada aí também na transmissão, e nós temos, mais uma vez, a oportunidade de debruçar sobre esse texto e falar um pouquinho sobre essa realidade de que uma perspectiva de uma igreja missionária, ela caminha pelos trilhos do compromisso e da responsabilidade. Nada que envolve a obra, né, está fora dessa realidade de compromissos e de responsabilidades que foram firmados tanto na eternidade como também no tempo presente. E quando nós falamos em compromisso e responsabilidade, parece que às vezes isso até é um peso para a gente. A gente pode até pensar mais compromisso, mais responsabilidade, mas quando a gente fala sobre a realidade do reino de Deus, da obra de Deus, da causa de Cristo, isso é revertido em bênçãos, em grandes bênçãos, tanto no tempo presente como no tempo que vai ainda vir. E 1 Coríntios 15, 58 nos fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É interessante observar que há uma grande ênfase na finalização desse versículo, ao falar que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Portanto, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que aquilo que você tem feito, as intenções do seu coração, a dedicação sua para o Senhor, para aquilo que envolve fazer o nome do Senhor conhecido, não é um trabalho em vão. Ainda que as pessoas não reconheçam você, ainda que as instituições e organizações não reconheçam você, ainda que os méritos humanos não cravem aí no seu peito as estrelinhas que tanto nós queremos, eu quero dizer para você que há um Deus que do céu olha para você e diz que o seu trabalho não é vão no Senhor. Isso nos enche de ânimo, isso nos enche de força, isso nos enche de gás para poder continuar. E parece que quando nós estamos ali desanimados, prestes a entregar tudo e falar, não quero mais, Deus, Ele vem e Ele reabastece dentro de nós o combustível necessário para que não desanimemos, para que não desfaleçamos, para que não deixemos de participar daquilo que Ele está fazendo. Compromisso e responsabilidade é algo que faz parte das nossas decisões, mas antes mesmo de fazer parte das nossas decisões, naquilo que estamos dispostos a fazer para o Senhor, está pautado no compromisso e na responsabilidade que Deus, não é mesmo, na sua onisciência, no seu conhecimento, teve em enviar o seu Filho ao mundo como resposta de redenção, como resposta de amor, àqueles que de outra forma não teriam um caminho viável para a redenção. Sem Jesus, todos nós estávamos perdidos. Sem Jesus, a humanidade não encontra a esperança. Sem Jesus, não há mensagem para ser pregada. Sem Jesus, não há esperança.
Jesus é a esperança do mundo. Jesus é a esperança para aqueles que choram. Jesus é a esperança para aqueles que hoje, de alguma forma, não conseguem visualizar motivos para se alegrar, motivos para se prontificar e até mesmo para servir. E quando pensamos numa obra que ela é desenvolvida não por uma pessoa só, ou por um grupo só, mas é a junção, é a união, é o entrosamento de muitas pessoas, nós precisamos saber que Jesus, Ele é esse elo, Ele é essa liga, Ele é esse combustível que nos mantém de pé e que faz com que nós lembremos e relembremos que o trabalho no Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor, não é vão. Hoje, inclusive, é algo que precisamos tomar esse cuidado, porque por vezes nós estamos dispostos a construir os nossos próprios impérios, mas não estamos dispostos a participar do reino que glorifica e que exalta o nome do Senhor Jesus. Muitos não estão nem um pouco animados, né, em abrir mão da construção dos seus castelos para participar do desenvolvimento e da obra abençoadora que é a obra de missão que foi iniciada na eternidade por Deus e hoje dá continuidade por meio de Jesus, por meio do Espírito e a palavra dele. Isso é prova viva. E diante dessa realidade, nós vemos que talvez alguns, por conta de um desgaste, por conta de um desânimo, por conta de algo que até mesmo se tornou crônico na sua alma, uma dor crônica na sua alma, perdeu as expectativas do serviço, as expectativas do compromisso e da responsabilidade de amar a Deus acima de todas as coisas e de servi-lo com todo o coração. Quando nós estávamos vivendo momentos antes da pandemia, a mensagem que nós ouvíamos era: pastor, igreja, nós estamos muito cansados. Nós queremos um tempo para nós, queremos um tempo para a nossa família, queremos um tempo para colocar em ordem a nossa cabeça, as nossas ideias. E ali nós víamos que até mesmo alguns falavam até mesmo com propriedade acerca disso, porque estavam envolvidas em muitas tarefas, sejam tarefas da própria vida, do trabalho, dos compromissos com a igreja. E isso trazia desgaste, isso trazia cansaço para muitos. Porém, veio uma pandemia, e veio um tempo onde nós tivemos, ainda assim, com toda aquela pressão de algo que estava acontecendo, de vidas que estavam sendo ceifadas, de lutos cada vez mais próximos a nós, tivemos a oportunidade de descansar. Tivemos a oportunidade de reponderar algumas das mensagens que ouvimos e até mesmo reconsiderar o nosso trabalho, o nosso serviço para o Senhor. E ali, no período da pandemia, quase aí 2 anos, ficamos praticamente naquele vai e volta, alguns dizendo: eu não me vejo mais em casa, eu preciso servir, eu preciso estar engajado em alguma coisa, eu não vejo a hora de voltar para o ministério infantil, eu não vejo a hora de voltar para o ministério de louvor, eu não vejo a hora de poder fazer alguma coisa. Porque a grande verdade é que dentro de nós existem elos que só são preenchidos à medida que nós servimos, meus amados irmãos. Quando nós falamos do serviço, às vezes parece que é uma mensagem onde nós estamos falando: olha, tem trabalho, faltam pessoas, e você é essa pessoa que vai trabalhar e vai dar a vida e vai se exaurir de tanto trabalhar, mas não é assim. Por meio do ministério cristão, por meio da obra de Deus, por meio das formas de serviço, Deus, Ele trabalha dentro da gente.
Ele trabalha nos nossos corações. Existem algumas respostas à caminhada cristã que elas só são possíveis de serem respondidas à medida que nós servimos, à medida que nós abençoamos. O próprio Senhor, Ele assim ensinou: melhor é dar do que receber, melhor é servir do que ser servido. Ele próprio assim se prontificou e disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então veja que o exemplo dado por Jesus não é um exemplo qualquer. É um exemplo que nos aproxima de algo que, para nós, poderá fazer todo o sentido. Alguns só terão a dimensão do que é compaixão servindo. Outros só terão a dimensão do que é ser generoso servindo. Outros, da mesma forma, em ter alegria em ver a obra de Deus, a igreja de Jesus avançando, as coisas acontecendo, servindo. Nesse momento, nós podemos direcionar o nosso olhar para esse texto que diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você observa o contexto do capítulo 15, não necessariamente ele está falando só do trabalho, do envolvimento, do engajamento. Havia uma mensagem que estava sendo tratada, havia um assunto que estava sendo tratado. E esse assunto do capítulo 15 tem muito a ver com a displicência, a falta de fé, a má interpretação de alguns no entendimento acerca da ressurreição de Jesus e da mensagem que Jesus havia deixado, dizendo que com ele nós ressuscitaríamos também. Que com ele nós viveríamos para todo sempre, que assim como ele venceu a morte, seria dado a nós também, por meio dele, a possibilidade de vencer a morte. Mensagem essa que é o ápice do cristianismo. É uma mensagem que nenhum outro tipo de movimento carregou, sustentou e tem com tanta força até os dias de hoje. E Jesus ali, por meio dos ensinos dos apóstolos, por meio daqueles que estavam difundindo a sua palavra, essa mensagem estava sendo tratada. Porém, alguns que estavam ali, naquele circuito de relacionamentos, por onde Paulo passava, por onde os outros apóstolos passavam, estavam duvidando dessa mensagem. Mas será que se de fato é verdadeira essa mensagem? Será se de fato é realidade a ressurreição de Jesus? Alguns estavam duvidando, é tanto que o próprio apóstolo Paulo fala: olha, se nós duvidamos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, olha, é vã a nossa forma de pensar, de crer, é vã a nossa fé, porque Jesus, ele é esse que venceu a morte. Ele é esse que trouxe vida em abundância. Por outro lado, haviam aqueles que estavam desgastados por uma mensagem que era talvez a mensagem dos bastidores. E essa mensagem dos bastidores era aquela mensagem do soldado que guardava a sepultura de Jesus e que foi corrompido por algumas moedas, dizendo: os discípulos vieram à noite, roubaram o corpo de Jesus e levaram embora o corpo dele. Portanto, ele não ressuscitou. Alguns estavam crendo justamente nesta mensagem. Porém, isso vai muito além de tão somente uma expectativa de uma mensagem. Alguns, diante dessa realidade de que a ressurreição dos mortos, a vida plena com Jesus e uma vida transformada por Ele era algo inviável, era algo improvável, estavam deixando de viver o tempo presente. O apóstolo Paulo não foi uma ou duas vezes que ele teve que exortar ali pessoas que estavam à sua volta, estavam simplesmente tentando levar a vida de qualquer jeito. Alguns estavam deixando de trabalhar. Alguns outros estavam se acoplando à casa das viúvas. Almoçava na casa de uma viúva, jantava na casa de outra. E o apóstolo Paulo ele diz: mas que história é essa? Ora, se você não quer trabalhar, você também, entenda, não tem comida. Porque, do contrário, não tem como viver de casa em casa, usurpando o direito do órfão, da viúva, do menos favorecido. Veja que alguns, pelo desgaste de uma falsa mensagem, estavam deixando, inclusive, de ter a expectativa do porvir,
da ressurreição, da vida eterna, de uma mensagem que era presente, mas também uma mensagem que é de esperança, e estavam deixando de viver o dia de hoje, abrindo mão das suas atividades, abrindo mão das suas formas de participação, abrindo mão da sua produtividade. E aqueles que estão em plena produtividade sabem quão satisfatório é poder contribuir, poder exercer algo que abençoa, que também causa impacto e transformação àqueles que estão à nossa volta. Quando nós olhamos a realidade de instituições hoje que lidam e que trabalham com um grande número de voluntários, não tem uma outra resposta senão corações que estão desejosos a participar e contribuir com uma causa maior. Quando nós olhamos para a realidade de pessoas que estão envolvidas em seus negócios, em suas atividades, o trabalho por trabalho, ele não traz uma mensagem verdadeira. O trabalho, ele tem uma realidade que tem a ver com satisfação. Alguns dizem e seguem uma linha até falando, ora, se não tivesse o pecado entrado na humanidade, talvez não tivesse trabalho. Mas ao contrário, o trabalho foi criado por Deus. Ele criou o trabalho. É tanto que antes do pecado entrar na humanidade, ele já havia dado diretrizes para Adão e Eva cuidarem do jardim. Talvez um trabalho sem murmurações, sem dores, um trabalho onde a satisfação era a causa primária do encontro. Mas a realidade é que o trabalho, ele nos traz ali alegria, ele nos traz dignidade, ele nos traz uma expressão de que nós não estamos no mundo por acaso. Então, quando você vai lá para o seu trabalho e encerra um ciclo de 8, 9, 10 horas, você tem que entender que você não simplesmente cumpriu com uma responsabilidade sua, mas você cumpriu para que a realidade de muitas pessoas à sua volta assim sejam transformadas. E aí nós vemos que o contexto do capítulo 15 mostra que alguns estavam deixando de lado isso. Não queremos mais trabalhar, não queremos mais contribuir com nada, não temos esperança. É falado sobre a ressurreição, nós não cremos na ressurreição. Muitos dos nossos foram perseguidos, mortos, e agora o que fazer? E isso estava ali generalizando uma onda de desânimo, uma onda de uma mensagem contrária à mensagem de Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo vem trazendo afirmações, recordações e lembrando o povo. Não é assim. Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? O capítulo 15, ele é esplêndido nisso, mostrando que em Jesus nós temos a vitória garantida, e Ele é a causa da nossa esperança, Ele é a causa do nosso trabalho, Ele é a causa de estarmos de pé, e nele nós temos plena satisfação. E essa plena satisfação deve impactar os nossos dias presentes, para que, de alguma forma, por meio de compromissos e responsabilidades, possamos fazer o nome de Cristo conhecido aonde quer que ele chegue. Conta-se a história de um teólogo latino-americano que, ao adentrar numa determinada igreja, ao olhar para uma cruz que estava pendurada na parede, ele notou que na imagem da cruz e naquele que estava na cruz, faltavam os braços e faltavam as pernas. Estava somente o tronco e a cabeça. E ali muito questionando aquilo, o que seria aquilo, intrigado com aquela imagem. Como que pode uma imagem, ali uma cruz, ali aquela imagem que se refere a Jesus, sem os braços, sem as pernas? Qual o significado disso? E ele foi para aquela pequena comunidade, para os líderes, e perguntou àquela comunidade o que aquilo significava. E eles responderam:
a imagem traz a nós o seguinte significado: Jesus Cristo foi para a cruz, ele ressuscitou, ele não está lá mais na cruz. Porém, a realidade é uma. Hoje, nós, aqueles braços e aquelas pernas que ali não estão, somos nós aqui na terra. Nós somos os braços de Cristo, nós somos as pernas de Cristo, aonde nós vamos. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E esse sentido, ele está totalmente direcionado naquilo que Paulo diz, a começar numa divisão natural desse versículo, simples, dizendo: irmãos, fiquem firmes e sejam constantes naquilo que vocês fazem. Sejam firmes, estejam firmes e sejam constantes nessa realidade que envolve servir a Cristo, que envolve sofrer os sofrimentos de Cristo, bem como ter as alegrias vividas por meio da esperança que temos em Cristo Jesus. Ser firme e constante, por vezes parece que é algo que está acontecendo no único momento. Mas a firmeza, ela está pautada numa decisão que nós tomamos. E essa decisão, ela vai além do que os olhos podem ver. Essa decisão, ela vai além do que os sentimentos e emoções podem nos dar de retorno. Essa decisão está numa pessoa, está na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando pensamos em algo firme, nós podemos pensar numa plataforma. Podemos fazer alusão, olhando para o que o salmista fala, de que alguns construíram a casa sobre a rocha, que está firme, que está firmada, que é bem rígida, e outros construíram a casa sobre a areia. Aqueles que construíram sobre a areia, basta ter ali alguns ventos um pouco mais fortes, o medo já vem. Alguns que construíram perto das encostas, basta vir as chuvas, o medo vem. Mas aqueles que estão com a casa firmada sobre a rocha, não tem o que temer, não tem o que duvidar, não tem o que se amedrontar diante das possíveis tempestades que a vida pode nos trazer, porque estamos firmes. E quando nós estamos firmes no Senhor, a realidade clara, direta e objetiva é essa, que pode vir o que for, nós estaremos guardados e protegidos nele. Pode vir as instabilidades, as instabilidades, pode vir os medos, pode vir as perseguições, pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir a morte, pode vir a vida, pode vir os momentos mais difíceis que encaremos ao longo da realidade, pode vir os desejos mais fortes que batem no nosso coração, aquela luta entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. A verdade é, se nós estamos firmes em Cristo, nada nos abalará, no sentido de tirarmos a nossa esperança de que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e com Ele nós temos paz ao passarmos pelo vale da sombra da morte, ao passarmos pelo momento de escuridão da vida, a passarmos pelos momentos mais difíceis, porque Ele está com a gente, meus amados irmãos. Você crê nisso? Você tem vivido isso? Você tem vivido essa realidade de passar por medos, de passar por frustrações, de passar por sonhos que talvez parecem estar longe demais de serem realizados? Eu quero dizer para você que, independente de tudo isso que vem ao seu coração, à sua mente, Jesus Cristo, Ele é esse que é a rocha firme. E se você está nele, ainda que o tempo seja o seu inimigo, ainda que as respostas sejam as mais duras, eu quero dizer para você que firmes estaremos e permaneceremos no Senhor. É interessante quando nós olhamos para essa realidade de firmezas. Pessoas firmes em determinadas posições, elas não abrem mão daquela posição. Hoje nós vemos muitos que têm firmeza nas suas habilidades, outros têm firmezas nos seus posicionamentos humanos, sociais, políticos e até mesmo pessoais. E o Senhor, Ele está falando, olha, uma firmeza produzida por nós mesmos
é instabilidade. Mas quando nós estamos no Senhor, nós temos a firmeza necessária para que diante dos ventos, para que diante dos solavancos que levamos, nós continuemos de pé, continuemos seguros. A verdade é que ao longo da caminhada, muitas escoriações nós teremos, meus amados irmãos. Às vezes é nos passado uma mensagem que, caminhando com Cristo, nós não padeceremos, não teremos sofrimentos, não teremos aí ranhuras, não teremos detrimentos que nos atingirão, não teremos nada disso. Mas ao contrário, o Senhor, Ele nos mostra que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós passaríamos por lutas. E alguns vão chegar lá no final, marcados por todas essas respostas que a vida deu, com muitas cicatrizes, com muitas feridas sendo tratadas e algumas já cicatrizadas. Mas a realidade é que em Cristo nós chegaremos, ultrapassaremos a linha estabelecida para dar aquele abraço em Jesus. E eu acredito que aquele abraço será o abraço que fará com que todas as feridas sejam curadas, fará com que todas as mágoas, todas as decepções, todas as lembranças, elas sejam levadas por rio abaixo, e nós não lembraremos mais de nada. Teremos somente na nossa cabeça, na nossa esperança, na nossa mente, Jesus Cristo. É aquela figura de uma criança que recebe um brinquedo muito legal do pai no sábado. Aí vem o tio no domingo e traz um outro brinquedo. Mas para ela, aquele brinquedo do domingo é tão legal, que ela esquece do brinquedo de sábado. Ainda que o brinquedo de sábado tenha sido até em valor mais caro. Mas ela gostou do brinquedo do domingo e isso fez com que ela esquecesse de tudo aquilo que ela já havia recebido. E eu acredito que quando nós estamos firmes no Senhor, nós avançaremos, nós não ficaremos parados, porque o Senhor é esse que nos dá, inclusive, essa habilidade de movimento. E já dizia alguns que, enquanto nós estamos vivos, nós estamos em movimento. Estar em movimento faz parte da dinâmica da vida, faz parte desse relacionamento que tem tanto uma via aonde nós pedimos, como uma via que nos abençoa. Tem tanto braços que nos acolhem, como tem mãos que nos empurram. Tem palavras que nos exortam, mas tem palavras que vão de encontro ao nosso coração e nos anima. Esse movimento é um movimento produzido pela vida. Então o Senhor, Ele está, de certa forma, trazendo a realidade de que nele nós estamos firmes e estamos vivos. E por estarmos vivos, há esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa divisão primária do texto, nós vemos a firmeza e essa constância, essa habilidade de se manter sempre em desenvolvimento, ainda que esse desenvolvimento seja pequeno aos nossos olhos. Cada dia é um passo, cada dia é algo novo, cada dia é algo que aprendemos e isso faz grande diferença para a gente. Afinal de contas, nós vamos morrer e não conheceremos tudo, não conheceremos toda a vontade, não conheceremos toda a palavra, não conheceremos tudo aquilo que o Senhor já fez e está por fazer no mundo. Então veja que isso nos coloca numa perspectiva de que, como crianças que se desenvolvem, o Senhor é esse que está atento a nós e nele nós temos motivos tais, sim, para seguir em frente, confiados, crendo, e isso envolve, certamente, de nós também, um engajamento. E esse engajamento, ele nos mostra que há necessidade de respostas, darmos respostas. Entendemos que Deus, Ele é esse que já se engajou, nele está toda a verdade, a palavra dele não volta, Ele é aquele que prometeu e cumpre. Agora nós temos a nossa participação.
E essa participação é justamente a participação da figura, aonde nós somos os braços e pernas aqui, nesse momento. E precisamos nos engajar. Nós estamos diante de uma realidade aonde que todos estivessem fazendo alguma coisa, aonde se todos os cristãos estivessem, de alguma forma, envolvidos com alguma tarefa, ainda assim teríamos necessidades, teríamos lacunas, teríamos possibilidades de serviço. E o engajamento aqui, ele é tão necessário a fim de que, diante de possibilidades de resultado, esses resultados sejam potencializados. Quando nós olhamos para a realidade, por exemplo, de um bairro, vemos que quanto mais pessoas se engajarem no processo de transformação daquele bairro, mais rápido isso será, melhores serão os resultados. Se nós estamos olhando para daqui 10, 15 anos, e estamos vendo a realidade de uma geração que talvez está se perdendo e lá estará totalmente distante, nós precisamos tomar as decisões agora, precisamos nos engajar agora. Talvez é olhando para o berçário da nossa igreja, é olhando para as crianças que chegam e fazer investimentos de vida na vida dessas crianças, mas também olhando para as demais gerações, olhando para as novas gerações, olhando para gerações mais maduras, e inclusive para aqueles que já estão passando o bastão, que já estão mais adiante. Há necessidade desse engajamento, para que os resultados sejam vistos. E esses resultados têm muito a ver com essa realidade que é colocada acerca de sermos sempre abundantes na obra do Senhor. Essa expressão, em algumas versões, ela diz mais ou menos assim: olha, vocês sempre serão frutíferos, vocês sempre estarão abençoando, por onde quer que vocês passarem, vocês estarão fazendo a diferença. Agora, a pergunta é, nós estamos fazendo essa diferença? Nós estamos dando esses frutos? Diferentemente de árvores que têm o seu fruto estabelecido por uma estação, outono, inverno, verão, nós temos que entender que nós estamos ligados numa árvore que é a árvore da vida e que ela dá fruto a todos os momentos. E você e eu e a nossa igreja, diante do compromisso, diante da responsabilidade, diante de uma mensagem verdadeira. Não é a mensagem que alguns estão tentando colocar: Jesus não ressuscitou, Jesus não é verdade, Jesus não é vida. Nós cremos, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E nós cremos que Ele é a árvore que dá fruto a tempo e fora de tempo. E se nele nós estamos ali agarrados, se nele nós estamos ali juntos, nós somos chamados também para darmos esses frutos, para sermos frutíferos, para sermos vasos de bênção, sermos esses que sempre abundantes na obra do Senhor, contradizem as perspectivas humanas, que falam que Cristo não ressuscitou, que falam que o Evangelho não é verdade, que falam que uma vida com Cristo é uma vida careta. Ao contrário, viver com Cristo é a melhor vida que existe. Seguir a palavra de Deus é o melhor caminho, meus amados irmãos, e não há uma outra expressão maior e melhor para vivermos, interiorizarmos e reproduzirmos do que a imagem de Jesus Cristo. Homens são falhos, instituições são falhas. Quando olhamos para os resultados que são esperados pela humanidade, são resultados vazios, vazios de significado, vazios de entendimento. Falamos isso hoje pela manhã. Alguns resultados pautados numa busca humana é: eu quero chegar num determinado lugar. Quando ele chega naquele determinado lugar, ele se sente vazio de novo e ele fala: eu preciso ir para um outro lugar. Eu estabeleci ali uma meta, eu alcancei essa meta. E para que serve a meta? Para você, quando chegar nela, dobrar a meta, né? Já dizia assim, né? Dobra a meta. E sempre a gente vive nessa perspectiva louca, doida, aonde a realidade de frutos que vem para fazer diferença, plenitude, satisfação, e vem para dar significado para a gente, parece que vão ficando pelo caminho. E enquanto nós vivermos nessa perspectiva
vazia, de uma vida que só quer conquistar aqui, fazer seus investimentos aqui, nós viveremos de forma infeliz. Famílias, façam investimentos para a vida eterna. Pais, invistam nos seus filhos para a vida eterna. É muito bacana um pai poder colocar o filho numa boa escola, dar a ele as melhores condições, dar a ele os melhores recursos, dar a ele as melhores possibilidades, fazer o inglês, fazer intercâmbio, fazer viagens. Mas eu quero dizer para você, antes de tudo isso, invista para a eternidade na sua família. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Seja alguém que ali, quando você se dobra, você se espreme diante da sua família, o que sai de você seja Jesus Cristo, entendeu? Que você não tente boicotar ali áreas que talvez não estejam tão boas, com mais uma viagem, com mais um presente, com mais uma promessa. Ao contrário, invista para a eternidade. Muitos hoje têm feito investimentos para a vida presente. E a vida presente é assim, é instável. Todo mundo está fazendo investimentos e às vezes, diante de instabilidades, ficam com medo, podem perder tudo, podem ganhar tudo, podem dormirem ricos e acordarem pobres, podem dormir empregados e acordarem desempregados, podem dormir com saúde e acordar sem saúde. Sem saúde. Eu me lembro de um jovem, quando meu pai estava hospitalizado e as alas lá sempre eram divididas, 2 pacientes, e tinha um jovem, não me esqueço, ele tinha na época 24 anos, estava com câncer terminal, e isso era mais ou menos em meados de agosto, setembro, e ele descobriu o câncer justamente na noite de Natal. Eu me lembro ele falando, na noite de Natal, estávamos em família e me deu uma febre muito forte e ali aquela febre não passava e logo no dia seguinte, dia 25, eu notei algumas vermelhidões no meu corpo, alguns caroços apareceram e era um câncer, meus irmãos, que foi irreversível. Dormimos assim, com saúde, acordamos às vezes sem saúde. Dormimos empregados, acordamos desempregados. Dormimos com a perspectiva de posses. Alguns colocam a cabeça no travesseiro e falam, eu estou bem, eu tenho a minha casa está paga, a casa do campo está paga, a casa da praia está paga, eu vou comprar um novo imóvel, eu vou comprar mais aquilo. Mas pode vir alguma situação onde você ou pode não acordar no dia seguinte e tudo aquilo para você não vai fazer diferença nenhuma mais. Ou você pode acordar e saber que as posses que você tinha já não são posses mais, não é mesmo? Então, aonde depositarmos a nossa esperança? Aonde buscarmos esse engajamento que traz resultados para a eternidade? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Um relacionamento, ele só de fato tem investimentos que podem fazer diferença no tempo de vida dele, se houver investimentos que foram feitos antes para a eternidade. Antes de um casal falar sim um para o outro, eles precisam falar sim para Deus, falar sim para Jesus. Antes de bons profissionais falarem sim para uma boa proposta, eles precisam falar sim para Deus. Porque é fácil, diante de uma proposta, às vezes ali tentadora, o ser humano negar a Deus, negar o que Jesus fez e negar a decisão que Ele tomou. Não são poucos os que a gente tem visto. Alguns, por coisas menores, têm negado o nome de Jesus. Alguns, por uma simples realidade de estar numa festa, às vezes, com amigos, se entregam e negam o nome de Jesus. E negam o nome de Jesus. Então, imagine por coisas maiores. Então, é em Cristo que nós encontramos a satisfação. É em Cristo que, por meio de compromisso e responsabilidade, nós nos engajamos e encontramos resultados. E esses resultados, eles não são a causa de servirmos ao Senhor. Nós não buscamos o Senhor por aquilo que Ele pode dar, mas nós entendemos que quando buscamos Ele, há promessas, há galardões que são reservados aos seus. Amém, meus irmãos? E esses galardões são prometidos por Ele, são dados por Ele, e um dia, com a graça,
com a benevolência, com a plenitude dos tempos, nós receberemos desses galardões e teremos a alegria de devolver aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E aí nós vemos que o texto bíblico ele diz que precisamos saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu digo que se eu estivesse engajado em qualquer tarefa, em qualquer atividade, e diante do engajamento que eu estivesse tendo ali, alguém chegasse para mim e falasse, olha, seu trabalho está sendo muito bacana, muito legal, saiba que o seu trabalho não vai ser vão. Eu digo que alguma coisinha no meu coração me levaria a crer, olha, está vindo alguma coisa boa por aí. Está vindo alguma coisa boa por aí. Talvez você no seu trabalho, você já foi assim agraciado, diante de uma boa avaliação que foi feita por você, ou diante do seu trabalho que você fez com tanto amor, alguém respondeu numa medida superior àquela que havia sido estabelecida. E o Senhor, Ele diz, o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão. Há bênçãos, há galardões que são reservados àqueles que no tempo presente fazem com todo o coração, entendendo que estão construindo para a eternidade. Portanto, quando nós falamos em missão, quando nós falamos em ministério, quando nós falamos em igreja, nós precisamos entender que o que fazemos, nós não fazemos para homens, mas nós fazemos para o Senhor. Porque quando nós fazemos para Deus, nós abençoamos aqueles que estão à nossa volta. Se os irmãos que estão aqui nessa noite cantando, eles estão cantando somente para alegrar e trazer emoções aqui, eu digo, o trabalho foi frustrado. Mas agora, se eles estão cantando com todo o coração, com toda a garra para o Senhor, eu quero dizer para vocês que ali do banco eu fui abençoado. Eu fui abençoado com aquilo que foi entregue ao Senhor e respingou, recaiu sobre minha vida também. Assim é, meus amados irmãos, quando nós nos engajamos, quando nós nos envolvemos. Temos falado que ser uma igreja missionária não é uma igreja que tem somente um plano estabelecido de promessas de fé, uma estratégia traçada para abençoar os países, estados e continentes. Nós somos uma igreja missionária e queremos ser uma igreja missionária porque nós queremos ser esses que estão trabalhando para o Senhor de forma firme, de forma constante, com engajamento, buscando resultados para a glória do Senhor, sabendo que resultados e bênçãos virão sobre nossas vidas. Quando nós entregamos, nós podemos até mesmo pensar que, olha, as pessoas que estão recebendo disso estão sendo abençoadas, e de fato estão sendo abençoadas. Mas quando nós estamos entregando e servindo, os maiores beneficiados e abençoados têm sido nós mesmos. Saiba você, há uma esfera, há uma linguagem, há respostas que você só conseguirá ter à medida que você se envolver, servir e abençoar outras vidas. Como cristãos, nós não fomos chamados para viver uma vida solitária. Nós não fomos chamados para viver uma vida religiosa. Religiosidade foi muitas vezes rebatida por Jesus. Jesus, ele tinha ânsias diante dos religiosos da época. Nós somos chamados para servir com amor, com responsabilidade, com compromisso, com alegria. Então, quando nós convidamos, chamamos, quando nós trazemos oportunidades, nós não estamos querendo dar mais uma atividade para você. Não estamos querendo dar mais alguma coisa para entupir o seu tempo com mais alguma coisa. Não, nós queremos dar meios e formas para que você possa servir e por meio desse serviço você possa se identificar com o Cristo vivo que serve e serve até hoje. Nisso, nós temos um grande testemunho, e com esse testemunho eu fecho, que é o dos macedônios. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante, que fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como com a sua profunda pobreza abundou em riquezas para a sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, eles deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça
a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E aí vem o versículo 5, que nos diz assim: e eles não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E aí eu quero dizer para você que antes mesmo de saber aonde você vai servir, como você vai servir, o que você vai entregar, como você vai entregar, quem será a sua equipe, quem caminhará com você, Deus ele está olhando para o seu coração, Ele está procurando saber se você tem voluntariedade, se você tem compromisso, se você tem responsabilidade. E eu digo aqui sem sombra de dúvidas que Deus ele não despreza aqueles que se apresentam a Ele com compromisso, com responsabilidade e com voluntariedade de coração. Pode ser a pessoa mais humilde, pode ser a pessoa mais sábia, pode ser a pessoa mais forte, como pode ser a pessoa mais fraca. Se há disposição no coração, se há compromisso, se há desejo de servir, Deus usa e usa extraordinariamente. A palavra de Deus nos mostra que sempre aqueles que talvez foram os mais improváveis na história foram os que foram usados pelo Senhor. Será se foi somente por uma forma de confusão que Deus queria tratar, mostrando que eram os fracos que Ele queria usar e não os fortes? Não necessariamente. Talvez por detrás daquele homem fraco, por detrás daquela mulher fraca, havia um coração que estava servindo com todo engajamento, de forma firme, constante, abundante, sabendo que o trabalho no Senhor não era vão. Lembre disso, a mensagem de 1 Coríntios capítulo 15 tem a ver com uma resposta dada por Paulo para rebater alguns questionamentos que haviam acerca da vida, da morte, da ressurreição e da vida plena com Jesus. E isso estava trazendo desgaste e desânimo para a vida de muitos, que estavam levando eles, talvez, a se manterem improdutivos e infrutíferos. Hoje não é diferente. Talvez exista uma mensagem, talvez exista uma linguagem, talvez exista uma forma que tem feito parte do seu cotidiano e você tem olhado para aquilo e aquilo talvez tenha trazido desânimo para você. E você, diante de uma possibilidade de servir, de abençoar, você tem falado: não, eu não vou fazer. Eu não preciso ir lá fazer. Tem gente fazendo. Eu não preciso ir lá e ajudar. Tem gente que está ajudando. Eu quero dizer, joga por terra essa mensagem. Não deixe que essa mensagem faça parte do seu cotidiano e esfrie o seu coração. Ao contrário, olhe para a cruz, veja que Jesus, ele comprou você com um alto preço e ele é esse que por meio da graça, por meio do Espírito, por meio do derramamento do Espírito dele no seu coração, ele já deu a você todo o poder necessário para que você vá, abençoe, frutifique e abençoe não somente um ou dois, mas abençoe muitas pessoas. Que Deus possa despertar isso dentro de você, que Deus possa animar o seu coração, que Deus possa trazer calor dentro de você e que talvez diante dos medos, talvez diante das suas decepções e até mesmo dos nãos que você já disse para Deus, você possa ser reconduzido nessa noite, falando: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser esse a ir de forma firme, constante, abundante, sabendo que o meu trabalho no Senhor não é vão. Eu não faço para homens, eu faço para o Senhor. Eu não faço para estruturas, eu faço para o Senhor. Porque fazendo para o Senhor, eu faço de todo o coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, eu termino com esse versículo. Se der para projetar aí, a gente pode. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e eu termino com essa palavra que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Guarda isso para você. Guarda isso para você. Já teve vezes que eu cheguei em casa triste com algumas situações, às vezes me cobrando com algumas realidades e resultados que eu não consegui ver, às vezes triste com algumas respostas que eu tive,
E o que, naquele momento, redirecionou o meu coração a entender que o meu trabalho não era vão no Senhor, foi justamente saber isso. Que tudo o que eu preciso fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque eu fazendo ao Senhor, eu abençoo aos homens. Agora, quando eu faço aos homens, não necessariamente eu faço para o Senhor. Às vezes eu vou querer o holoforte para mim. Eu vou querer a glória para mim. Então faça para o Senhor. Faça da melhor forma. E isso envolve as coisas grandes da vida, como as coisas pequenas também. Quando você for dar um abraço em alguém, dê um abraço como sendo um abraço como se você estivesse dando no Senhor. Lembre, você é as mãos do Senhor. Você é as pernas do Senhor. Você é a mão que toca o rosto que chora. Você é o braço que estende aquele que está caído. Você é aquele que, sendo usado pelo Senhor, está indo em direção ao que não consegue andar mais. Lembre isso. Faça como ao Senhor. E isso envolve as coisas pequenas da vida. Está fazendo a comida em casa? Faça isso como ao Senhor. Não faça como uma obrigação, um peso qualquer, com raiva, com ódio no coração. Faça com alegria, faça como ao Senhor. Vai fazer uma oferta? Faça com alegria, não faça com tristeza. Vai abençoar alguém? Faça com alegria, não faça com tristeza. Me lembro uma vez conversando com um irmão, e eu termino com essa história. Ele falando, pastor, Deus uma vez tocou no meu coração que eu precisava abençoar uma família muito humilde, muito humilde. E essa família humilde necessitava de um fogão, o fogão estava muito ruim. E ali ele falou assim, pastor, no primeiro momento, o que veio na minha cabeça foi, eu vou comprar um fogão novo para mim e vou dar o fogão velho para a família. Mas quando eu estava naquela caminhada de fazer isso, Deus falou, dê o melhor, porque você está fazendo para o Senhor. Ele falou, pastor, eu dei com muita dor no coração o fogão novo para a família, mas eu entendi que eu fiz o certo. Eu falei para ele, meu irmão, você fez o certo, agora que não seja com dor, seja com alegria, porque você fez para o Senhor. Amém, meus irmãos? E isso envolve missões, isso envolve ser cristão, isso envolve ser igreja. Faça tudo da melhor forma, como para o Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu quero convidar você, se de alguma forma Deus falou com você nessa noite, fica de pé, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante dEle nosso coração, nossas atitudes, nossos sonhos, nossa palavra, e entenda que talvez é uma realidade, uma perspectiva de que a gente precisa ser lembrado. Talvez você tenha feito coisas muito bacanas, mas tem sido às vezes de um modo muito mecânico, tem sido de uma forma muito fria, e Deus está falando, olha, faça para o Senhor, faça para o Senhor. Até mesmo quando nós pensamos, olha, eu vou retribuir numa medida que eu recebi ódio, vou dar ódio. Quando a gente redireciona, falando assim, eu vou fazer para o Senhor, não tem como dar ódio para o Senhor. Aí a gente responde com amor. Não tem como deixar de perdoar. A gente perdoa porque é para o Senhor. E fazendo para o Senhor, a gente abençoa quem está à nossa volta. Entenda isso, entenda isso. Talvez seu coração está ferido, está machucado, talvez as suas lágrimas, só você sabe o quanto você tem derramado e a forma com que elas têm caído, a recorrência disso. Eu quero dizer para você, Jesus está vendo. O seu trabalho não é vão no Senhor. Você não é mais um diante do rebanho. Você é uma ovelha do Senhor, uma ovelha amada, uma ovelha querida, aonde o Senhor, Ele tem inclusive a habilidade de deixar as 99 protegidas no aprisco e Ele vai atrás de você para tirar você do vale da sombra da morte. Então, saiba isso, viva isso, creia nisso e saiba que você é alguém chamado para ser esse que vai com alegria em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor e bondade, muito obrigado por esta noite, obrigado pela forma com que a Tua palavra veio ao nosso coração, que sejamos esses que caminham com alegria, de forma firme, constante, abundante, engajados, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, que as mensagens, que as fake news dessa presente época não venham tirar a nossa alegria, não venham tirar a força
da nossa possibilidade de entrega, mas que ao contrário, possamos nos dar voluntariamente, possamos fazer tudo para o Senhor, porque quando fazemos para o Senhor, ó Deus, responde a nós dizendo: eu já fiz tudo por você, eu já fiz tudo por você. Que esta resposta seja o bastante para a gente levantar, erguer a cabeça, enxugar as lágrimas e seguir em frente. Obrigado, porque no Senhor há alegria, no Senhor há satisfação, no Senhor há motivos para louvar. E assim nós encerramos esse tempo agradecidos, dizendo: o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe os meus irmãos, abençoe os corações que aqui estão, abençoe as decisões, abençoe, ó Deus, aqueles que nesta noite, talvez sem palavras, sem forças, não conseguiram dizer ao Senhor aquilo que passa no coração, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor é aquele que responde. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém.